Vamos esperar a turma entrar. Olá, tudo bem, turma? Boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Vamos lá, vamos entrando. Dá um joinha aí, só se estiver saindo, o áudio estiver saindo bom, por favor. Bom, vamos lá então, turma. Hoje é a nossa 9ª live de aquecimento. Hoje é sexta-feira, dia 27. Então é a nossa 9ª live. Obrigado, Laís. Então vamos lá, boa noite. Hoje é a nossa 9ª live de aquecimento para a nossa jornada Sorveterias Lucrativas. Bom, faltam só 4 dias para começar a nossa jornada. Então vamos focar, vamos ficar atento e vamos participar bastante porque está muito legal essa jornada. Lembrando que a única maneira de participar é só se inscrevendo pelo link, tá bom? Não tem outro jeito. Não adianta você participar do canal, você ser seguidor do canal e não estar inscrito no link, tá bom? Que não vai participar da jornada, não tem como. A única maneira é pelo link que está na bio. A jornada acontece semana que vem, dia 31, 1 e 2, sempre 8 horas da noite, um episódio por dia, tá bom? Uma sequência de 3 episódios. E, gente, hoje eu pensei em falar um pouco de açaí, tá? Tem bastante gente, tem muitas dúvidas. O açaí é um produto que eu desconheço sorveterias que não trabalham com açaí. Hoje eu acho que virou febre, né? Eu estou aqui na região de São José dos Campos. Boa noite, turma. Eu estou aqui na região de São José dos Campos. Só para vocês terem ideia que eu acho que é muito forte o açaí. Então aqui, por exemplo, em São José, nossa, todo bairro tem 20 açaí. Toda lanchonete tem açaí. Toda hamburgueria tem açaí. Pastelaria, açaí. Padarias, açaí. É comum um cara vender na casa dele açaí também. Então assim, tem em todo lugar. Aqui quando eu vim pra cá, eu achei até estranho. É comum um cara comer um lanche com açaí. Olha que interessante. O cara pega um lanche que já é pesado, que é enorme, né? E ele pede um açaí para tomar junto. Então olha que legal, né? Tem pessoas que vendem muito mais açaí do que sorvete. Então vamos falar um pouquinho de açaí hoje. Tem algumas perguntas relacionadas ao açaí, tá bom? E fiquem à vontade sempre para fazerem perguntas, tá bom? Quando quiserem, nós estamos aí. Então, gente, ó, tô vendo que aqui a açaí das vilas está aqui. Primeiro nós temos que entender o que é o açaí. O açaí, ele é um fruto, só tem no Brasil. Eu acredito que já devem estar levando para outros lugares, certo? Mas é um fruto que só tem no Brasil até então e é exportado para o mundo inteiro. Por isso que a tendência do açaí é cada vez ficar mais caro, cada vez ter seu preço mais valorizado. Primeiro pela exportação, que leva uma grande parte do nosso açaí. E claro, se você vende em real ou em dólar, todo mundo, se você tem essa opção, as indústrias vão preferir sempre vender em dólar, vender mais. Então assim, a tendência estão produzindo mais, estamos consumindo mais e a tendência mesmo assim é cada vez ficar mais caro o açaí, tá bom? Faz parte do show. Ó, aqui onde eu moro, barra de açaí é muito caro para fabricar. Onde você mora, Henrique? Coloca aí a cidade e o estado para a gente ter uma ideia. E aí, gente, esse fruto, por que ele dá só lá no norte? Parece que está começando um pouco na Bahia, já ouvi falar aqui em Mato Grosso. Você está perto aqui da gente, ô Henrique? Já ouvi falar da Bahia, de Mato Grosso, no Amazonas está começando a ficar forte também, o açaí, né? Mas ele é um fruto que ele necessita de muita água para crescer, né? Precisa de muita irrigação. E lá no norte é muito quente, tende a chover muito.
né? O pessoal lá no Pará, uma vez conversando com paraenses, eles falaram que é comum você, por exemplo, combinar uma reunião depois da chuva, porque praticamente todo dia cai uma pancada de chuva. E o açaí precisa muito de irrigação, senão não funciona, tá bom? Um pé de açaí, às vezes, ele demora 10 anos para começar a dar uma boa safra. Eu fui uma vez numa fábrica em Registro, conhecer. Esse cara era um médico, ele tinha quase 200 mil pés de açaí. Eu fui lá conhecer as fazendas dele. E aí ele tinha uma fazenda que passava um rio no meio, e você via que perto dos pés do açaí, assim, sei lá, a cada um tanto de palmeira assim, tinha meio que um negócio azul. Eu falei, que é isso? Ele falou, cara, é bomba d'água, que eu tenho que bombear a água, senão o açaí não tem jeito, ele precisa de água. Então por isso que tá um pouquinho complicado ainda a gente encontrar para nossa região aqui. Tá? Vai ficar caro para produzir, ele é típico do clima lá do Nordeste. E ele foi se popularizando. Se você for lá no Pará, é totalmente diferente o açaí que eles consomem lá do açaí que a gente consome aqui. Né? Na verdade, não tem nada a ver. Aqui a gente adoça, põe xarope de guaraná. Lá eles comem um açaí puro, com peixe frito, com farinha de bolinha, sei lá como é que chama, esqueci o nome daquela farinha lá. Tem o nome deles lá, mas é o que eles comem. E o resto do Brasil, uma grande parte, se popularizou o nosso açaí com guaraná. Tá? Açaí e xarope de guaraná. E conversando com alguns amigos que inclusive até exportam açaí, eles falam que é sempre mais vendido. O pessoal está comprando já o açaí pronto do que o açaí em barra, certo? De tão forte que ficou o açaí com guaraná. Né? Pegou no mundo inteiro. Eu tenho colega de profissão que exporta para mais de 20 países. Pô, ele mostrou um vídeo nosso da loja em Dubai, que ele exportou para Dubai. Pô, coisa mais linda a loja, mas o açaí igualzinho consumido aqui. E vende muito, né? Imagina Dubai, o calor lá. Ele falou, eu vendo o ano inteiro. Né? Isso é muito legal. Esse é o nosso mundo do açaí. E pra gente aqui que está em São Paulo, no Rio, nessa região, a gente não compra o fruto, né? A nossa opção é comprar as polpas de açaí. E existem 3 tipos de polpas de açaí. Existe o açaí popular, ou açaí fino, o açaí médio e o açaí especial. Mais comum encontrado é o popular e o médio. O que seria isso? Bom, o açaí ele é colhido, ele passa por uma máquina, uma lavadora, e depois disso ele vai ter que ser triturado, despolpado com água. Tá? Então o açaí, o processo de despolpagem dele é através de água. No final vai sair aquele creme de açaí. A hora que sai aquele creme no final, a indústria tem um aparelhinho que ele joga um pouquinho daquele creme no aparelho e vai dar a quantidade de sólidos que tem. Um açaí fino tem que ter no mínimo 8% de sólidos, certo? Um açaí médio tem que ter no mínimo 12% de sólidos. E um açaí especial tem que ter no mínimo 14% de sólidos. Então, óbvio que do fino para o médio para o especial, o fino é o que contém mais água e o especial é o que contém menos água, tá bom? É assim que é feito. Qual que é o pulo do gato? Melhorou muito as indústrias de açaí no Pará, naquela região lá, tem muitas indústrias gigantes, mas antes a gente tinha vários problemas. Porque é o seguinte, aquele aparelhinho que eu falei para vocês, ele só mede a quantidade de sólidos. Então, por exemplo, se o cara triturasse o açaí e jogasse farinha, qualquer outro tipo de sólido, também iria medir naquele aparelhinho. Então você estava pegando um açaí batizado. Isso eu estou falando de alguns anos atrás. Provavelmente no Pará já melhorou muito. Então às vezes você comprava um açaí muito barato e de açaí mesmo ele não tinha nada. A gente tinha que tomar cuidado. Então dê preferência sempre por empresas de credibilidade. Empresas grandes. Tá bom? Qual que eu devo usar? Obviamente o popular é mais barato. O médio
razoável e o especial é mais caro. O especial não é comumente mandado para cá, não. Geralmente é médio e popular. A maioria das pessoas que eu conheço usam o médio, mas ainda tem muita gente usando o popular, que ele é mais barato, mas tem mais água. Quando a gente faz a proporção, dá na mesma e o médio é melhor de se usar. Ó, o Henrique colocou, procurei aqui na minha região, açaí, 12% 1 kg, R$25, muito caro. Ô Henrique, não, pode procurar em outros lugares aí, cara, que tem distribuidoras que vão te atender tranquilamente. A última vez que eu peguei açaí, eu nem comprei muito, eu comprei de distribuidora, foi R$11,90, alguma coisa assim. Tá, tem gente achando ainda 10 e pouquinho, depende do volume. Então R$25 tá fora de mão realmente, tá bom? Tem que procurar outro lugar. Qual seria uma empresa boa? Tem muitas empresas boas lá no Pará. Tem as gigantes do mercado, tem Petrus, Boni Açaí, a própria Demarque, que é uma empresa grande de polpas aqui de Jundiaí, está forte no açaí lá também. Existem muitas empresas boas e de qualidade. Existem umas cooperativas grandes lá, né? Então tem bastante empresas. É só você dar uma procurada aí, procurar referência que você vai encontrar, tá? Xingu, boa, antiga pra caramba, sabe? Mas Xingu, o açaí dele sempre foi bom, sempre foi de qualidade, entende? Porque, pensa comigo, ó, vamos supor que a empresa faz as coisas tudo correto, que a grande maioria faz, tá, gente? Ainda mais empresa gigante. Primeiro vocês têm que entender o seguinte, quanto maior a empresa, mais exigência ela tem, maiores cobranças, maiores exigências em questão de higiene, de controle e tudo mais. Então, quanto maior a empresa vai ficando, mais seguro vai ficando o produto, teoricamente, entende? Quanto ser menorzinho, menos exigência você vai ter. Então, assim, procurar empresas grandes. Qual que é o problema? Às vezes você pega uma empresa que realmente é só açaí. Ela fez todo o processo certinho, mas o fruto é de péssima qualidade, né? Ou o fruto, o que pode acontecer também com o fruto de açaí? Primeiro colheu um pouco verde, então ele não vai dar um sabor legal, tá bom? Se ele é colhido um pouquinho verde. Ou ele demora muito para ser processado. O ideal é demorar no máximo 24 horas para ser processado. O que é esse 24 horas? É do momento que colheu o açaí até ele entrar no maquinário para ser processado. O ideal é não passar de 24 horas. E quanto mais rápido possível você fizer, melhor é. Hoje essas empresas grandes estão tentando montar a fábrica logo próximo da fazenda, né, do local de colheita, não sei como que eles chamam lá, mas o mais próximo possível. Às vezes o cara tinha muito atravessador, ele ia lá no Ribeirinho, pegava açaí, subia até chegar no mercado para vender, o açaí demorava 3 dias para ser processado. Cara, ele tem grande chance de oxidar, né, de perder sabor, vai perder seus nutrientes. Então pensa comigo, além da empresa fazer as coisas tudo certinho, ela ainda tem que agilizar o seu processo, tá? O que mais, ó? Então, para mim tinha que comprar um pouco para fazer teste, porque eu nunca fabriquei. Mas mesmo assim, viu, Henrique? Aqui tem distribuidoras que você vai comprar 1 kg de açaí, claro que vai ser mais caro, mas vai ser coisa de 16, 17 reais, certo? Esse 25 aí, tô achando muito fora de mão. Pessoal comentou no grupo que acima de 2.000 toneladas o quilo sai a R$ 8,50. Ó, tá muito barato. Talvez você esteja falando do popular. Pode até ser, tá bom? Quanto mais você compra, é claro que você vai pagar mais barato. Nós chegamos uma vez a distribuir polpa de açaí. Eu tinha uma parceria com uma fábrica grande lá do Pará. Na época foi de indicação de um colega nosso, tal, e aí, cara, a gente fez essa parceria, durou uns 6 meses mais ou menos. Por quê? Nós montamos uma câmara fria para isso, só que na câmara fria cabia no máximo 15 toneladas. Parece muito, mas quando você vai distribuir, é pouco. Então as primeiras 15 toneladas foi embora rapidinho, só o pessoal aqui da região. Só que aí o que acontece? Como eu pegava em consignação com esse parceiro,
a safra vai ocorrendo, vai tendo variação de valor. Variava um pouquinho o valor, aumentava tipo uns 5%. A galera, os concorrentes ainda estavam naquele preço antigo, porque aqui tem uns concorrentes nervosos, tem umas 3, 4 empresas aí forte, sabe? Empresa de pegar assim 2 carretas fechadas por semana, né, para distribuir. Aí a gente ficou, na verdade, um verão, falou, cara, não vale a pena, é muito trabalho, você perde os clientes, o cara troca você por causa de 10 centavos, cara. Eu lembro que a turma trocava assim, não queria nem saber, eles queriam preço, não importava o açaí que era, que eles queriam preço. E a gente parou com isso. Mas não tenha dúvida que quanto mais você compra, certo? Maior o volume, mais barato fica. Melhora no frete também. Eu lembro que na época era assim, a gente pagava até 2 toneladas, era 80 centavos por quilo frete, lá do Pará. Até de 2 a 5 era 70, de 5 a 10 era 60, e a partir de 10 toneladas era 50 centavos o quilo do frete. Então até nisso a gente economiza também. Tá bom? Deixa eu ver a pergunta aqui. Não tem pergunta não. Pessoal, pode ir perguntando, tá? E assim, eu aconselho vocês a fazer o seguinte. Quem vai trabalhar com açaí, galera, use o açaí médio, tá bom? É o melhor açaí para ser usado. O açaí popular, ele já é despolpado com uma grande quantidade de água. Você acaba perdendo um pouco o sabor. E pensa que se você tiver... Boa noite. E pensa que se você tiver pegando, por exemplo, o médio, eu lembro que a gente fazia a proporção assim, ó. Eu usei o popular também, tá? No começo. Eu lembro que a gente fazia a proporção assim, ó. Para cada 2 médio que nós colocamos, era a mesma coisa que você colocar 3 popular. Então eu falo para vocês assim, ó. Faz o teste mais ou menos para você ter ideia. Se você na sua receita vai 3 popular, você troca por 2 médio e 1 de água. Vai dar na mesma. Então você está pagando mais barato, mas na verdade você está estocando água. Então quando você trabalha com médio, além dele ter um melhor sabor, tá bom? Dele deixar uma melhor cor, ter as melhores propriedades, ele acaba você acaba economizando até em espaço, entende? Uma pergunta aqui, ó. É verdade que as grandes indústrias de sorvetes usam 20% de açaí, o restante saborizante e corante roxo para padronizar? Vamos lá. Não sei as grandes empresas, mas tem muita gente que faz isso. Não é 20% de açaí, o restante saborizante, corante roxo, não é isso. Numa receita de açaí, você tem açaí, os açúcares, água e aroma, certo? E aí você pode colocar o corante também. Um açaí econômico, que chamam aqui, barato, eles tendem a usar 20% de açaí. E aí você tem que colocar, tem gente que coloca saborizante de açaí junto. Aí claro, o açaí vai ficar fraco, ele vai ter que colocar mais corante para deixar a cor bem padronizada. Quanto menos açaí você vai colocar, mais claro fica, certo? Ele vai colocar mais corante. E aí tem um monte de sólidos que a empresa vai colocar para ela chegar no mínimo possível de sólido para o açaí ficar um açaí cremoso. Mas tem muita gente que trabalha 20%. Como eu conheço bastante gente, bastante não, mas eu conheço gente que trabalha 40%. Para você fazer um bom açaí, estou falando de açaí com guaraná, tá gente? Quem for do Pará aí, segura um pouco que não é isso que eu estou falando, né? Quem for do Pará não usa guaraná, mas quem faz um açaí com guaraná, para você fazer um açaí padrão prêmio, 40% de açaí médio é o suficiente. Para vocês terem ideia, já surgiram pesquisas que se você colocar 40%, 50% ou 60% de açaí na sua formulação, a diferença perceptível que o seu cliente não tem é insignificante, certo? Então, o que essa pesquisa mostra pra gente? Se eu colocar 40% ou 60%, dá na mesma. E claro que 40% a minha receita vai ficar mais barata. Então, se você for falar de um açaí premium, um açaí bom, as empresas, as indústrias, só colocam 40%. E olha que é o máximo que colocam, tá bom? Não tem mais por que colocar disso. Olha que interessante. Ó, gente, calma aí, tá? Deve estar rolando as perguntas, eu dei uma pausada aqui no chat. Olha que interessante para vocês verem. Uma vez eu fiz um teste
O nosso açaí premium vai 40% de açaí médio. Uma vez eu fiz um teste, quando eu distribuí açaí ainda. Eu peguei o açaí especial, o melhor. Para mim fazer 10 litros de açaí, eu coloquei 8 barras especial. Os 20% foi basicamente açúcares e o aroma de guaraná. Mais nada. E estabilizante. Cara, ele ficou um açaí diferenciado. Ele ficou bom. E aí o que eu fiz? Pô, vendo bem açaí, eu falei, cara, não dá pra trocar tudo de uma vez. Ia ficar mais caro, obviamente, mas, pô, é um açaí que eu nunca tinha tomado na vida. Gostoso mesmo, bom. Eu cheguei na minha loja, preparei o balde e deixei lá. Os meus clientes do açaí tomavam açaí, aí eu chegava depois e falava, vem cá, ó, prova aqui, ó, o que você acha? Aí eu deixei um balde com o meu açaí novo e um balde com o nosso açaí mesmo, 40%. E eu não falei pro cliente, falei, ó, só prova os dois e vê qual você prefere. Vocês acreditam? Eu não tô brincando. Eu não lembro agora se... Eu acho que era 20 pessoas. De 20 pessoas, 19 preferiram o nosso açaí de 40% do que o nosso açaí especial com 80%. O único que preferiu o açaí com 80% foi um cara que era do Pará. Então olha pra você ver. Eu achando que eu ia bombar com açaí especial, diferente de tudo, e a grande maioria dos meus clientes não quiseram. Preferiam de 40%. O que eu fiz? Mantive o meu de 40% e não troquei. Então olha como as coisas são, né? Às vezes a gente tem uma ideia, mas não funciona, cara, não dá certo. Por isso a gente tem que sempre ver o que o nosso cliente fala, tá? Calma aí, turma, vamos lá. O que mais aqui, ó? Açaí puro, tem que colocar liga neutra? Sim, você vai passar na máquina, coloca estabilizante. É bom, tá bom? O estabilizante ajuda a ele manter aquela textura do sorvete. Não é só estabilizante, lembrando que a sua calda tem que estar balanceada. O açaí é um tipo de sorvete, tá? O que a gente faz aqui é um sorbet de açaí, né? Passando na máquina e tudo mais. Mas o estabilizante tem que colocar sim, tá bom? Que mais? Ou só quando usa o xarope. Ah, bom, calma, peraí. Eu não sei se você está falando lá do Pará. Lá do Pará eles processam na hora o fruto lá, né? Que eu saiba, eles processam na hora o fruto e já entrega para você comer, e não põe nada. Tô falando se você for fazer igual daqui, né? Quiser passar numa máquina de sorvete, congelar e tal, aí você tem que colocar, tá bom? Que você falou? Primo do uso especial só, o que é isso? Você perguntou se eu uso ou se você usa? Como é que é? Não entendi, fala de novo aí. Enquanto isso, ó, quantos por cento de sólido para ser um açaí bom? Para isso nós temos que voltar para a nossa tabela de balanceamento. Nós temos que entender. Um açaí é um sorbet. E sendo um sorbet, certo? Ele tem que conter entre 31% e 36% de sólidos, certo? Isso é o padrão para a gente ter um açaí cremoso, tá? Um açaí macio. Se o açaí está muito duro, está quebrando, provavelmente está aí o seu erro, tá bom? Quando a gente fala de sorvete, nós temos dois objetivos: açúcares e sólidos, tá bom? São as duas metas que nós temos que alcançar. Acertamos isso, é o nosso 80-20, tá? É 80% do caminho andado. Por isso que a turma erra muito. E olha, vocês falaram aí de 20%, né? O cara que põe 20% de açaí, a receita dele contém muita água, tá? Então é mais difícil ele chegar no sólido. E gente, eu nunca usei saborizante de açaí. Uma vez eu já comprei. Aliás, eu até peguei de um cliente para testar, certo? E assim, cara, não é bom. Eu lembro que um cara, o Oswaldo Paulino, um cara muito nota 10, nota 1000 que trabalhou com a gente, eu nunca vi esse cara, um cara entender tanto de sorvete, de formulação igual ele. Ele trabalhou desenvolvendo vários pós-sabores, emulsificantes, aromas, conhecia tudo de sorvete e confeitaria. Ele foi o meu guia. Eu fiz durante 2 anos uma assessoria completa com ele, cara. Na época investi uma grana e ele me ajudou muito, me ensinou muito. E ele falava uma coisa que é verdade. Ele falava assim, ó, se existisse um aroma de açaí bom, bem parecido com açaí, quem criasse ficava rico. Não tem nada a ver o aroma. Você prova o aroma, é totalmente diferente do açaí. E eu acho que estraga o açaí.
Mas dependendo da sua receita, cara, quanto menos açaí você põe, você precisa dar um jeito de dar uma complementada no sabor. Aí o cara põe aroma, aí ele enche de ácido cítrico para ficar bem azedo, porque ele precisa pôr bastante açúcar, que é barato também, aí vira um rebuliço. Mas tem gente que faz, tá bom? Quais são os sólidos mais usados? Bom, sólidos mais usados é do próprio açaí, né? Que dependendo do qual você trabalha vai ter... Desculpa, gente. Ai, ai. Eita, perdão. Vai ter de 8 a 12% de sólidos, ou 14%, e os açúcares. É da onde você vai tirar os sólidos do açaí, tá? Alguns que fazem essa receita bem barata que eu falei para vocês, eles colocam às vezes amido no meio. Eu não acho legal, mas também tem, tá? Que mais? Qual a melhor liga para usar no açaí? D5 ou 10? Liga de 5 gramas ou de 10 gramas? Olha, sinceridade, é indiferente essa questão de liga, sabe? A função da liga, como diz o próprio nome, é da liga nela. Ela agindo bem, cara, se você comprar de 5 gramas ou de 10 gramas, não tem muito segredo não, tá bom? Isso daí não é isso que vai deixar um açaí bom ou não. Olha lá, uso 2 polpas de açaí especial 14%. É um açaí muito bom, mas se eu usar 3 polpas de açaí especial 14%, eu teria uma receita de 42% de açaí? Não sei qual que é a sua receita. Quando eu falo a porcentagem de açaí na receita, é a porcentagem de polpa que você coloca. Nós não estamos falando de sólidos, entende? Então, olha, um exemplo para ficar fácil. A minha receita tem 10 quilos na minha receita. Se nessa receita de 10 quilos eu colocar 4 polpas de açaí, eu vou ter 40% de açaí. Entende o que eu estou te falando? Eu posso colocar 4 polpas do fino, do médio ou do especial. Eu continuo tendo 40% de açaí na minha receita. É claro que o médio é melhor que o fino, o especial é melhor que o médio, entende? Então é a porcentagem de açaí na receita. Isso é uma coisa e a porcentagem de sólido é outra. E não tem nada a ver. Porque, por exemplo, ó, se você pega um açaí com 14% de sólido, a sua receita é de 10 kg. Vamos imaginar que é só açaí. Você tem 10 kg de açaí na sua receita, você vai pôr 10 kg de açaí. Você continua tendo 14% de sólidos, certo? Porque você tem que somar tudo, né? Entendeu? Então, se você põe 10 kg num produto que cada um tem 14%, não significa que você tem 140%, significa que você continua tendo 14% de sólidos. A conta, gente, do balanceamento é sempre sobre a nossa receita total, tá bom? Essa é a maneira de contar, é sempre por quilo e sempre sobre a nossa receita total. Então, por exemplo, eu faço 300 kg de açaí quando eu faço, 120 kg de polpa, entendeu? É 40% de polpa na nossa receita de 300 kg, tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui. O que você fala da goma xantana no açaí? Boa, eu uso. Eu acho muito bom a goma xantana. Um bom espessante para usar a base de sorbet, no açaí. Eu uso goma xantana, cara. Eu acho muito boa, tá bom? Tem um efeito muito legal no açaí. A gente aqui usa a barra média. É legal, show de bola. A função da glucose é para que mesmo? A não ser um açúcar menos doce. Então, ó, a glucose é um tipo de açúcar. Ele é bem menos doce que o nosso açúcar normal e também tem um poder anticongelante bem menor. Mas ela dá um brilho na nossa cauda, né? Um brilho, ela ajuda bem. E ela ajuda a gente a atingir a nossa quantidade de açúcares, a nossa quantidade de sólidos. Né? É um bom tipo de açúcar. Imagina, o seu açaí já está docinho, você não quer aumentar mais o doce dele, não muito, mas você ainda precisa aumentar um pouquinho de sólido. Você pode entrar com uma glucose ou com uma maltodextrina, que é um produto que você vai adicionar, você vai ganhar o sólido que você precisa e você não vai adoçar tanto o seu sorvete, entendeu? Se você colocar só açúcar, como açúcares, o seu açaí vai tender a ficar muito doce, tá? E é legal a gente fazer um blend de açúcares, tá bom? Então a glucose funciona bem, a maltodextrina funciona bem, depende da estratégia, a dextrose funciona bem, tá bom? Então aí você tem que entender, ó, os açúcares, a questão você tem que entender o que faz cada um e qual é o seu objetivo.
Ó, eu quero deixar ele mais macio, ganhar mais PAC. Você tem que procurar açúcares que são altos em PAC, entendeu? Ó, eu quero deixar ele mais doce. Você tem que procurar açúcares que são altos em POD, que é o poder adoçante, dulçor, tá bom? Posso usar banana como sólido? Não é que pode usar banana como sólido. Se você colocar banana, ela vai ter a parte sólida, tá? Se eu não me engano é 20, 23%, alguma coisa assim. Ele tem sólido. Vai te ajudar. Só que lembra que a banana vai dar o sabor de banana e ela já é bem doce, tá? Então assim, você colocou banana, talvez você tenha que mexer na sua parte de açúcares. Mas eu já fiz açaí com banana, assim, usando a banana para essa característica, tanto para sólido como para adoçar um pouquinho. E é uma fruta que tem bastante fibra, então ela ajuda a deixar o açaí mais macio também. É uma boa estratégia, tá? Quanto mais madura a banana, né, quase passando assim, mais vai liberar o sabor dela e mais doce vai ficar, tá? Eu uso dextrose em pó, glucose em pó e liga extra G2. É isso aí, 2 açúcares e a liga. Se estiver bem balanceado, tá show de bola. No nosso açaí eu também uso dextrose. Eu gosto muito da dextrose. É um açúcar mais caro que os outros, tá? Não é tão barato, mas eu acho muito legal os objetivos que a gente consegue com ele. O que mais, turma? Fala aí. Turma, 9h33. Hoje eu não consigo ficar muito tempo não, tá bom? A gente fica mais uns 10 minutinhos aí, tira as dúvidas, que ainda tem algumas coisinhas a fazer. Hoje é o dia da gente rezar aqui em casa, né? A gente estuda o evangelho aqui, uma vez por semana, eu e minha família. E hoje é dia. Se tiver mais pergunta, manda aí, turma. Estão me ouvindo bem dessa vez, né? Não estou falando, fiquei falando da última vez e não saía nada de som, e eu tinha parado o chat, eu não vi as perguntas. Para dar uma cor de açaí, o pessoal costuma usar suco de beterraba. Você sabe quanto usa mais ou menos? Eu não sei. Eu já ouvi falar de gente que faz isso, mas eu não sei, tá bom? O quanto você vai colocar. Essa pergunta é legal. Então eu não sei quanto você vai colocar. Uma estratégia é colocar o corante, tá? Eu uso corante. Bem pouco, mas eu uso para me padronizar minha cor. Porque por mais que a gente faz a receita, lembra que o açaí é um fruto. E por ser fruto, ele pode alterar a cor de acordo com a safra e tudo mais. Então eu gosto de usar um pouquinho de corante, tá? Essa pergunta, Laís, eu não sei se foi você, eu acho que não foi você que colocou na caixinha de perguntas. Açaí na máquina contínua ou descontínua? Se dá diferença? Depende da diferença. Sabor não, mesma coisa. Agora na contínua, eu costumo falar que você tem mais controle do seu açaí, certo? Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu posso te falar? Eu tenho meu açaí self-service aqui. A minha caixa de açaí de 10 litros pesa 10 quilos. Meu balde de 10 litros pesa 10 quilos. E eu também tenho um açaí em balde que eu vendo pra galera. Esse eu expando um pouquinho, 15% só. Então, meu balde de 10 quilos pesa... E meu balde de 10 litros pesa 8,5 kg. É o mesmo açaí. É a mesma formulação. Então como é que eu consigo fazer isso? Na contínua eu aumento a saída de ar. Tá bom? Você tem alguns controles que você consegue controlar melhor o seu açaí. Se eu passar o meu açaí na descontínua, vão sair todos iguais. Eu não consigo ter esse controle. Então eu costumo falar que a contínua você tem um controle melhor da sua calda, tanto de sorvete como açaí, como para qualquer coisa. Mas não altera, tá bom? Dá para ser feito nas duas sem problema nenhum. Eu faço na contínua. Corante, 4 gramas. Eu não sei qual corante você usa, tá, ô primo Dudu? 4 gramas não é muito, tá? Porque tem corantes que eles vão diluindo, depende do corante. O corante que eu uso aqui é 1 grama e eu uso 0,3 só. Nós também fabricamos o corante de açaí, tá? Geralmente fabrico só para mim, eu não vendo não. Para um ou outro amigo que pede, eu acabo fazendo, mas eu também fabrico o açaí, o corante aqui na fábrica.
O uso do morango pode ser usado da mesma forma que a banana? Você tem que entender que o morango ele tem pouquíssimos sólidos, né? Eu não lembro de cabeça agora, acho que é 8% no máximo de sólidos, 5 ou 8, alguma coisa assim. E ele não é tão doce quanto a banana, né? Ele não é tão fibroso quanto a banana. Você pode usar para você no meio, para você fazer um açaí com morango, fica bem legal, né? Mas para usar essa estratégia igual você usa da banana, não vejo muito sentido não. E pensar que o morango é bem mais caro que a banana, né? Na contínua incorporação de mais ar, isso você consegue controlar um pouco. Pensando também que o sorvete ele não se expande muito, tá? Ele é muito fibroso. Você não consegue, no máximo que você consegue expandir, dependendo do seu estabilizante, do seu processo, é 20% e olhe lá. Pode pegar qualquer açaí e pesar, uma caixa de 10 litros vai pesar em torno de 9 quilos, tá? Menos que isso já é complicado. Qual a temperatura ideal depois de bater antes da produtora? Não entendi, Anderson. Qual a temperatura ideal depois de bater antes da produtora? Se eu puder escrever de novo aí, eu não entendi muito bem não. O que você quis dizer aí? Você fala a temperatura que a nossa receita de açaí tem que estar antes de passar na produtora? Se for isso que você está falando, você... É temperatura de 4 graus, igual de um sorvete, sabe? Sai geladinho para passar na máquina, para render na máquina, tá bom? Para não ter nenhum perigo de oxidação. Então 4 graus é uma temperatura boa. O açaí da Glória. Não, a gente não passa a receita do corante no curso não, tá? A ideia do curso não é essa. A ideia do curso a gente vai por todos os setores da sorveteria. Claro que tem módulos que somente de produtos, falam muito de produtos, tá bom? Falam muito, vamos a fundo. Vamos pegar todos os ingredientes, conhecer a composição de cada um, para que serve cada um, e depois nós vamos na nossa tabela de referência. O sorvete premium tem valor de referência, uma linha institucional tem outra, um sorvete alcoólico tem outra, um sorvete tem outra. Então, quando a gente aprende os principais produtos que a gente usa, a composição de cada um e as tabelas de referência, a gente consegue montar o nosso sorvete, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre isso. O que mais? Mais alguma coisa aí, turma? Manda bala. E lembrando que segunda-feira vai ser a nossa última live, tá bom? Tô pensando aqui em fazer uma live especial pra gente. Antes da jornada, segunda é a nossa última live. Amanhã e domingo nós não temos lives, ok? Hoje eu fui numa fábrica bem legal, hein, Karine? Eu fui numa fábrica de um amigo nosso, um grande amigo nosso, já faz 30 anos que ele tá no sorvete. Eu fui entregar chocolate para ele, né? E foi eu e meu sogro. Aqui tá um tempinho meio frio, a gente tava meio de boa. Eu falei, vamos lá, vamos nós. Eu ia entregar na segunda lá, via transportadora. Eu falei, vamos lá dar uma volta, passear lá, ver os amigos. Meu sogro, pra você ter ideia, né? Eu já falei para vocês aqui, ele era, quase há 20 anos atrás, ele era representante de produtos. E você vê, desde aquela época que ele não vende mais produto para os outros, ele ainda tem os amigos. Aí a gente foi nessa fábrica. Pra você ter ideia, esse cara, no verão, ele faz 4 toneladas de açaí por dia. Olha que legal, ele tem uma contínua de 1000 litros por hora. Pensa num tubão assim, sabe? A saída da contínua é mais ou menos a boca desse copo, assim, um tubão. A máquina, eu sou grande, hein? Eu tenho 1,96. A máquina dele é maior que eu. A máquina, assim. E faz 1000 litros de sorvete por hora, e açaí faz 600 litros de açaí por hora. Então cada minuto ele tira uma caixa de 10 litros. Tem uma baita de uma estrutura lá. Bem legal, cara. A gente de vez em quando vai lá. Eu entrego bastante chocolate para ele. Esquimo, o nosso Nutibela, a nossa trufa e o nosso Belatini, que é o chocolate com ovo maltine. Isso aí, Karine. Vai ter coisa legal pela frente, pode ter certeza, tá? Açaí. Posso bater num dia e produzir no outro? Cuidado que ele oxida.
tá bom? Se você manter na sua tina de maturação a 4 graus, show de bola, né? Ou resfriado na geladeira, que seja mais ou menos nesse grau, show de bola. Agora, se deixar a temperatura ambiente, não pode não, que aí vai oxidar, vai dar ruim, tá bom? E, pô, você percebe na hora sair oxidado. Esses dias mesmo, fui pegar um açaí, a gente tava descascando o açaí lá, na hora que eu abri o açaí, você não sentia nada não, mas na hora que a gente cortou assim, que eu cheirei assim, já vem aquele cheiro forte. Devolvi na hora, a gente devolve na hora. Açaí é um negocinho para oxidar, uma beleza, ainda mais no verãozão, então precisa tomar cuidado com isso, tá bom? E isso é sério, cara. O oxidado ele fica muito ruim e, pô, faz mal, cara, não é legal, né? Produto oxidado. Se o cliente pegar um açaí oxidado, ele não volta mais não, tá? E observe os fornecedores. Sabe por que acontece? Antigamente, os caminhões que vinham lá do Pará, era comum ele parar no posto de gasolina e deixar o caminhão ligado, abastecido na tomada, a noite inteira. Hoje, parece que os postos de gasolina estão cobrando e as próprias empresas transportadoras, para manter o baú refrigerado, eu acho que vai 2 litros de diesel por hora para você manter o baú ligado, funcionando, né, o consumo do baú. Então tem algumas empresas, o que elas fazem? O cara vai dormir no posto, por exemplo, ele desliga o baú e liga no outro dia. Então o baú fica às vezes 6 horas desligado. Então pensa que se o açaí está a menos 18, ele vai desligar, por mais que é um baú térmico, conserve, o açaí vai para menos 12, menos 14, menos 10, aí o cara liga e congela de novo, e fica esse negócio. Pensa que o cara demora 5 dias para vir do Pará para cá, ele vai parando, 5 dias o seu açaí sofreu esse choque de temperatura. Já pode dar ruim, entendeu? Aí chega um açaí oxidado, ou às vezes chega na distribuidora, a distribuidora vai lá até ela entregar para você. Eu conheço distribuidoras que eles têm carros que são revestidos, só que não tem o motor, é só para segurar. Então o açaí chega duro na tua empresa, mas às vezes ele sofrendo um monte de mudança de temperatura assim, ele chega oxidado. Então já recebeu o açaí, abre, cheira, tá um gosto forte, diferente, já pede troca. Tá bom? E aí, turma? Eu tô vendo que tá entrando gente nova, hein? As lives estão ficando legais. É isso aí, turma. Nós estamos chegando quase 1000 pessoas no canal. Muito legal isso, cara. Muito legal a turma interessando, perguntando, participando. Vou pedir novamente para vocês um pouquinho de paciência. Às vezes eu não consigo responder todas as perguntas, tá bom? Não é tão fácil. Lembre-se que eu também sou sorveteiro. Então eu também tenho que cuidar da fábrica, tá? Eu não estou mais no operacional, eu fico pouco na parte operacional. Eu estou sempre lá na fábrica, mas assim, fazer o sorvete mesmo, eu estou mais acompanhando. Vai, na parte que exige um pouquinho mais de cuidado, mas eu não estou o tempo todo. Que nem hoje foi um dia que nós ficamos fazendo esquimo meio amargo, né? É até difícil filmar os maquinários lá, cara, porque pensa numa máquina barulhenta, tem que usar fone e tal, né, que são esferas, mas a gente ficou fazendo esquimo o dia inteiro, e eu mal fiquei lá na fábrica. Então assim, eu não fico muito mais no operacional não, mas mesmo assim, não é porque eu não estou no operacional, é que dobrou meu trabalho. Então tem muita coisa para fazer, né, a gente tem que visitar cliente novo, né, estamos fazendo umas parcerias legais, então assim, estamos no verão ainda, então tenha um pouquinho de paciência, tá bom, gente? Mas a gente vai respondendo tudo possível aí. Beleza? Mais alguma pergunta? Falem aí pra mim, por favor. Nada, feito? Posso ir embora então? Vocês me liberam? Turma, então é isso daí, tá bom? Nos vemos na próxima live e última live na segunda-feira, e semana que vem é a semana do episódio, beleza? Estejam no grupo, se inscrevam no grupo do WhatsApp, tá bom?
Se inscrevam no grupo do WhatsApp, porque durante a jornada nós vamos abrir o WhatsApp para a gente bater papo, conversar. Por enquanto o WhatsApp não está aberto, mas durante a jornada nós vamos abrir para a gente bater papo, conversar e discutindo todas as dúvidas, tá bom? E não percam que vai ser muito legal essa jornada. Beleza? Gente, obrigado. Boa noite para vocês também. Bom descanso. É isso aí, tamo junto, até segunda. Eu apareço por aqui sábado e domingo, só não vai ter live, mas eu vou tá por aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, galera, bom final de semana a todos.